Professor Busanello tem uma pergunta dirigida ao senhor. Boa tarde. A apresentação dos dois palestrantes, para mim, foi muito interessante e fundamental. No caso, tem uma pergunta dirigida ao senhor, mas discordando da professora em relação à criação de um estatuto específico para as empresas estatais, como entendo eu, está na Constituição, é necessário. Eu havia feito uma pesquisa sobre isso, fugindo da parte do BNDES para eu... Se eu não me engano, existem no plano federal, acho que 117, ou mais que isso, ou 170 e poucas, mas acho que 117, pelo menos, participações acionárias do Estado em empresas privadas que simplesmente fogem do controle, dos órgãos de controle e da participação da administração pública, embora eu entenda que os órgãos de controle, onde há dinheiro público, eles deveriam sempre atuar. E, inclusive, nesse sentido, vem uma discussão no plano do investimento, já como o professor Busanello mencionou, em relação a esse controle de dinheiro público quando vem de bancos de investimento como o BNDES. É uma grande discussão que está acontecendo no STF, entre o Tribunal de Contas da União e o BNDES, porque, como banco, a questão do sigilo bancário e, por outro lado, o interesse público e o dinheiro público envolvido. O senhor mencionou questões de gestão, planejamento e controle, e mencionou também a questão da corrupção, que, de certa forma, impacta, inclusive, na segurança jurídica e também nos investimentos recebidos pelas empresas, tanto privadas quanto pelo governo federal. Eu gostaria de perguntar ao senhor se o senhor tem alguma posição em relação, no âmbito do controle, sobre tanto das pessoas jurídicas de direito privado, quanto os servidores e pessoas jurídicas de direito público, no caso, por duas leis, basicamente, a lei de improbidade, a sua aplicação, que acaba também atingindo as empresas privadas, desde que tenha relação e conexão com o agente ou a empresa pública que cometeu o ato lá previsto na lei de improbidade, mas também, principalmente, em relação à posição do senhor, a efetividade, se o senhor tem alguma posição sobre a efetividade da lei de improbidade, o que vem acontecendo, já que as questões envolvidas na Lava Jato, as primeiras denúncias ocorreram não com base na lei anticorrupção, mas sim com base na lei de improbidade. E se o senhor tem algum posicionamento em relação à lei anticorrupção, com relação às pessoas jurídicas, e especificamente o meu ponto da minha visão de incompetência da Controladoria Geral da União, né, de ser o órgão ali fiscalizador, o agente centralizador, inclusive de decisão em relação à punição dessas pessoas jurídicas, já que seria um órgão de controle interno, conforme determina a Constituição. Não sei se eu fui clara, mas são essas minhas perguntas. Então, eu vou respondendo com um caso concreto e verdadeiro. Quando eu era adolescente, já faz tempo, eu fiz um concurso público para a Prefeitura do Rio de Janeiro, como agente administrativo. E lá fui encarregado, eu fiz esse concurso, eu já era doutor em Direito, só que no concurso eu não mostrei para ninguém que era doutor em Direito. E fui trabalhar no inquérito administrativo da Prefeitura do Rio de Janeiro. Lá o diretor era meu amigo e tal, e fiquei lá controlando uma sessão da Comissão de Inquérito Administrativo da Prefeitura. Milhares de pessoas, sessões, etc, etc. É uma coisa enorme. Por que eu estava lá? Porque na época eu estava intuindo que eu queria fazer um estudo concreto, não só teórico, de a gente adotar no Brasil, isso seria minha tese futura, do contencioso administrativo, que é o modelo inglês, americano, basicamente inglês, que basicamente o contencioso resume-se o controle dos atos administrativos, o francês, melhor, o contencioso francês por dentro, e o sistema judicial inglês. Então eu pensava que nós tínhamos que ter um modelo francês, que é o contencioso francês, que era o modelo de controle interno dos atos. Fiquei lá um tempo, digamos 1 ano e meio, saí correndo. Vi que não funciona, todas as formas que eu tentei lá, não funciona zero os controles internos feitos entre pares. O que funciona é o controle externo. E aí eu disse o seguinte, não temos como adotar entre nós, porque ausência de preparo, de qualidade, de órgãos para fazer controles internos. Então aí eu não defendo mais o controle apenas interno. E o que observamos que o controle hoje que funciona no Brasil é o controle externo. Por isso que a CGU no Brasil, ela faz
anualmente, tipo uma loteria esportiva, um demonstrativo das prefeituras do Brasil todas ser aferidas. Eles elegem 100 prefeituras no Brasil ser aferidas sob as contas públicas federais de verbas públicas. Dessas 100 prefeituras que eles aferem por ano, que vão em loco, identificam milhares de probleminhas. Basicamente, os problemas nessas prefeituras pequenas não é corrupção só, também, mas o grande problema é a ausência de recursos humanos qualificados para a gestão pública, isto é, crime culposo e não doloso. Depois, manda as orientações para a prefeitura, tem que mudar os procedimentos, assim assado. Um ano depois volta, continua a mesma coisa. Viu o que eu falei? Quer dizer, vai ao órgão controlador, ato administrativo, controla os atos administrativos, manda refazer os atos, dá um ano para refazer, para sanear, falta um ano que vem, continuam os mesmos fatos, porque as pessoas que estão lá são as mesmas, não mudam e não tem preparo, ou não tem caráter, vontade, etc. Então, o problema nosso é um. Então, eu não acredito muito nos controles administrativos, nos inquéritos administrativos aqui da UF, né, da minha. Eu falei há pouco sobre isso, não controlo. Não acredito. O que eu acredito hoje é o que está acontecendo com essa operação do Ministério Público associando-se ao Judiciário, que faz os controles de fora para dentro, pedindo os documentos, e aí sim, criando uma cultura de punibilidade. Então, os mecanismos hoje estão aferindo com uma certa grandiloquência, e são escolhas isoladas, isso me chama a atenção. Aquele juiz no Paraná e mais o promotor estão lá embaixo. E por que soltar ele? Porque os demais juízes abdicam da sua função de controle. Porque não pode fazer a mesma coisa. Você tem um juiz no Brasil e os outros juízes, que tem milhares de problemas assemelhados. Então, eu defendo hoje tem o controle como está, não tem outra forma, os controles internos, auditorias, mas são órgãos de controles de legalidade e não de mérito. Não tem controle de economicidade. Esse é o desafio. Como é que nós compramos no passado as ambulâncias, lembram? As ambulâncias comprávamos por dos 300 mil e a ambulância valia 50. O edital foi publicado, registrado o extrato no Diário Oficial, contratado, entregue o material, pago, só que ninguém observou a economicidade. Que a ambulância era paga 300 mil e uma ambulância o custo é 50. Então, esse é o problema, o nosso modelo. Nós ficamos muito apegos a esses modelos de forma e não de conteúdo. Isso parece que é feito propositalmente para não haver punição. Ficamos tudo por fora, nunca chegamos na questão de mérito. Então, respondendo a você, essas legislações modernas que tem aqui, da acordo de leniência e o delação premiada no direito criminal, que repercute na administração pública, são grandes figuras são grandes figuras que incorporamos no direito externo, principalmente americano, e que dão resultados, pela primeira vez, porque os órgãos de controle externo não conseguem chegar interna corpo, por exemplo, uma empresa onde vem outra corrupção, se não tiver colaboração com os grupos criminosos ali dentro. Então, são figuras fantásticas, graças a isso, o erário público vai entrar agora de corrupção alguns bilhões. Está entrando de bilhões. Então, se alguém está devendo 1 bilhão, isso é 1% que eles levaram. Como é que pode uma empresa que fez o Maracanã devolver 1 bilhão? O que é isso? Quer dizer, isso não tem racionalidade. Quer dizer, assim, como disse um cara hoje, falou assim, o impeachment não é para Dilma, o impeachment é para o Brasil. Quer dizer, o problema nosso é lá embaixo, a crise da nacionalidade, de caráter, etc. Então, são leis novas, que são bem-vindas, que são práticas, que a gente consegue quebrar os grupos criminosos e denunciar. Porque o grupo criminoso que assalta os cofres públicos só tem medo de uma coisa, de ser mostrado a sua cara na televisão. Então, a imprensa denunciando, etc., podemos passar o país não a limpo, porque o objetivo nosso não é tirar a corrupção, não existe tirar a corrupção, é diminuir a corrupção para padrões civilizatórios, que é 3%, teoria do erro. Aqui já está, antes era 10%, o Delfim Neto dizia 10%, hoje eu não sei quanto está. Quer dizer, contaminou hoje a questão do orçamento do tamanho que não sei como fazer. Então, essas leis anticorrupção e improbidade são leis bem-vindas, só que o que falta para a gente não é leis. Leis temos demais. O que falta para a gente é pessoas perfiladas e interessadas em debelar, como é o caso desses grupos de juízes e promotores lá no Paraná fazendo essa operação. Só um comentário sobre essa ideia que o professor mencionou, que é enraizada, não é? A noção de
transmissão de responsabilidade por omissão. A culpa é sempre do outro. E aí, outro dia, eu li um artigo provocativo no jornal Dia, dizendo o seguinte: olha, a culpa é do Napoleão. Não é? Mas por que do Napoleão? Porque ele resolveu invadir Portugal, mandou para cá um príncipe covarde e que aqui chegando distribuiu em muito poucos anos mais títulos de nobreza do que na história de Portugal inteira. Não é? Então começou-se o famoso toma lá da cá, que se enraizou no Brasil, infelizmente. Demos título de nobreza a quem não era nobre, não é? Distribuímos terras e, não é? As coisas começaram a caminhar, infelizmente, desde essa época, e ainda não conseguimos consertar. Vamos tentando, não é? Só deixa eu falar uma coisinha aqui. O que está sendo pensado hoje, nessa solução de como fazer para combater a corrupção, está sendo pensado em criar uma vara federal ou de corrupção federal, centralizada em Brasília, etc., na nova organização judiciária. Porque a corrupção no Brasil hoje impactou. Entendeu? A questão da corrupção no Brasil está impactando a vida política, social, tudo, econômica. Então, é tamanha magnitude que foi pensado já isso na nova organização judiciária, criar uma vara federal em Brasília para processar só esses feitos. Uma vara super poderosa, porque imagina os problemas do Brasil todo. Só um último comentário, professor. Eu estive na semana passada, numa palestra do Deltan Delagnol, que é esse grande procurador que está fazendo esse trabalho excelente aí na Operação Lava Jato. E eu, sinceramente, desconhecia a tentativa de um projeto de lei de iniciativa popular, em que eles estão no movimento aí colhendo assinaturas e criando a ideia dos 10 grandes mandamentos contra a corrupção no Brasil. Então é bom que todos nós saibamos, conheçamos, possamos nos inteirar disso e quem sabe também assinar para que isso vá para frente e a gente possa ter algum tipo de mudança em todas essas questões. Então, um dado já 900 mil assinaturas. Precisamos de 1.500.000. Todo esse papo me fez lembrar de, sei lá, 2 anos atrás que eu tive numa palestra com o professor Gustavo Franco, do Plano Real. Tive a chance de assinar livro, deu para falar umas palavrinhas, falei com relação a direito, economia, essa interação. Acabei falando sobre a importância dos profissionais de direito em fazer análise de impacto, de risco na elaboração de políticas públicas. Ele complementou falando da importância dos economistas estudarem direito, não só para falarem abstrato de economia institucional, mas também para falarem que tipo de instituições é essa que nós temos aqui no país, né? Quando a gente pensa em instituições no Brasil, eu imagino o que falava o Raimundo Faoro com relação ao Estado cartorial, a cartorialidade do Estado, que desde a colonização em Portugal a gente importa as instituições de lá e a questão de tudo passar pela mão do Estado para dar fé por qualquer ação econômica ou política pública ou qualquer coisa do tipo, assim. E então uma coisa que eu imagino é justamente isso. Primeiro, por que pensar tudo passando na mão do Estado? Segundo por que pensar tudo em larga escala? Por que pensar em questão energética, por exemplo, da usina de Belo Monte, por exemplo, levando em conta que a China, uns 4 anos atrás, fez uma política agressiva de abaixar preços de painel solar. Era para estar a grande população inundada de painel solar, tentando resolver em micro escala a própria questão de uso doméstico da energia. E eu imagino que, por exemplo, quando você começa de cara e com larga escala, primeiro você acaba perdendo a noção das verbas vultosas. Então, se tem uma obra de 40 milhões para cima, o que é sangrar uns 20 mil, 200 mil, 75 mil, 300 mil. E outra coisa é a questão de ser uma aposta muito alta, você não poder experimentar, se errar em pequena escala não foi tanto dinheiro.
Então, a questão é pensar nisso, porque tudo passando na mão do Estado, especialmente tratando da Constituição brasileira, que a iniciativa de infraestrutura passa pelo Estado necessariamente, e por que tudo tem que começar de larga escala e não ir aos poucos de pequena e média e subindo. Nós temos já um horário bastante avançado e temos ainda o sorteio que está pendente, né, que é importante, que eu quero fazer isso agora. E só queria, em relação ao que foi colocado, falar que a doutrina já elaborou um indicador de custo, do impacto econômico que você está reclamando, que é o custo de segurança. A corrupção é um custo de segurança. E esse impacto já existe. E hoje, em lugar de fazer análise econômica do direito, que é uma escola que já tem toda uma tradição, etc. e tal, também a gente está desenvolvendo uma outra área, que é a análise jurídica da economia, né? Que é essa inversão que você reclama na tua fala. Eu acho que esse seminário, esse fórum que nós estamos estabelecendo aqui, essa mesa em particular que me tocou em sorte presidir, foi muito afortunada pelas colocações que eu terminei ouvindo. Eu acho que nós temos que sair uma série de elementos que analisar, que pensar, mas, sobretudo, eu espero que esse fórum, Márcia, Gabriel não está aqui presente e falo também para o Vinícius, tem que ser um espaço em que pessoas que estão pensando passem a se associar, a se articular, a criar equipes, como disse o Bussanello na sua fala, equipes qualificadas para agir, ou seja, para planejar, para elaborar projetos. Nós temos que, esse fórum tem que ter essa característica, essa funcionalidade. Apresentar pessoas, unir pessoas competentes, formar equipes para poder fazer esse processo de transformação. Um processo de transformação que eu recentemente, no 5º Congresso Internacional de Constituição e Democracia, que aconteceu na cidade de Manaus, eu mencionei, só existem duas formas de provocar uma ruptura com o que nós temos. Aliás, só existe uma forma com duas caras. A forma é um processo revolucionário. E as duas caras podem ser um processo revolucionário violento, ao qual eu não me filio, mas sei que existe essa vertente, porque a violência, em última instância, tem um caráter, e vou falar uma coisa polêmica, purificador, só que tem um custo também social enorme para uma sociedade. E a outra cara, que é essa sim eu me filio, que é a que eu denomino uma revolução ética. E a revolução ética passa necessariamente pela educação. Nós estamos fazendo isso, ou pretendemos fazer isso, uma revolução ética desde o espaço de educação. Muito obrigado a todos pela presença, pelas participações aqui, a meus colegas. Um minutinho só. Um minutinho? Só tem que fazer o sorteio. Tá, olha aqui, ó. Duas sugestões para a professora. Num próximo debate, isso me chamam previamente, eu trago meus alunos da Unirio aqui. Segundo, formular, pensar e responder num debate entre 3 pessoas na mesa, entre administrador público, um economista e um do direito, que respondam algumas questões. Uma delas, o custo da sentença judicial. Vou dar um caso prático. A semana retrasada, um juiz federal na região de São José dos Campos, São Paulo, mandava comprar um remédio que só existia no exterior. Custou 40, 50 milhões esse remédio, porque era um remédio específico para uma doença. Todos os juízes na região entraram nessa. Depois foi observar que esse remédio a Anvisa não autorizava, era contra câncer, uma doença terminal dessas, e no fundo era um remédio que era um placebo, que não valia nada, é um remédio inventado, e que era uma fonte de corrupção, por sentença judicial. Então, olha ali, tu tem a sentença judicial, tu tem um produto, e tu tem toda uma onda de conspiração atrás da sentença judicial, que isso é custo do direito. Então, tu faz várias combinações de economia e administração, nesse caso só.
Vamos agradecer então a todos os que passaram aqui durante os 2 dias, as 4 mesas, a todos os que nos ajudaram na organização, também aqueles que ficaram lá fora, como Paloma, né, distribuindo, fazendo toda a organização do evento, claro que Eliane Vale, a todos aqueles que colaboraram em todos os momentos, e também, claro, porque, senhores, todos ficamos imortalizados. Todos ficamos imortalizados através do pessoal que está lá no cantinho atrás, né? O pessoal da TV Universitária, que ontem a Márcia e eu fomos assim, do nada, pedir e tal, e nos acolheram com muito carinho, com muito respeito, e hoje está um dia inteiro também trabalhando conosco aqui, né? Então, UniTV. Então, vou agradecer e vou pedir o seguinte: troquem seus endereços eletrônicos, troquem sua forma de contato, vamos fazer uma grande rede. O 4º fórum será melhor do que este, contaremos aí com o apoio do Zanello na Unirio, e tem aí alguém que quer falar, mas... Então, com tanta cooperação, acho que vai sair uma coisa muito melhor. Muito obrigado a todos, uma boa tarde, um bom final de semana, um bom final de ano, boas festas, muita saúde e paz para todos. Dou por encerrado.